Fala pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao canal e hoje a gente vai falar sobre dividendos, colocar dinheiro no bolso, que é isso que importa, né? Só que a gente vai falar de algo maior ainda, não só os dividendos que você conhece, vamos falar de dividendos em dólar, em moeda forte. Então vim aqui na Avenue hoje, estou com o Guilherme Zanin, tudo bem? E aí, cara, tranquilo? Tudo certo. Vamos falar então, Gui, sobre algumas ações que pagam dividendos. Perfeito. Vamos apresentar algumas oportunidades no mercado, né? E daqui a pouco o investidor quer receber uma renda em dólar, é sempre Sim, bom, né? exatamente. Eu sempre gosto de falar que a gente tem muita possibilidade agora, né? Ficou fácil investir no mercado americano. E por que é interessante? Além de ser uma moeda forte, existem possibilidades que não existem no Brasil, né? Até setores da economia diferentes. Vamos falar de alguns setores hoje nesse vídeo, né? Então, é muita possibilidade e tem até a questão de diversificação geográfica, né? Sair um pouco do risco Brasil. Poxa, você já tem uma parte da sua vida no Brasil, dos seus investimentos, por que não colocar uma parte também numa outra jurisdição, né? Sendo que é tão fácil como é hoje, né? Então, por isso que eu vim aqui, fiz questão de vir na Avenue, porque é uma corretora excelente que ajuda a gente, nós brasileiros, a termos essa vida global, esse passo lá fora, né? Então, o trabalho aqui da Avenue é excelente porque possibilitou a gente a investir também no exterior. Por isso que eu sempre deixo o link aí na descrição para você abrir sua conta lá, tá? E além disso, vou aproveitando aqui do Guilherme Zanin, que é analista aqui da Avenue, porque todo mês eles fazem uma série de relatórios com análises, ideias de investimento e tudo isso fica disponível para os clientes lá no site da Avenue. Então eu vou pegar um pouquinho aqui da cabeça das ideias do Guilherme Zanin, da equipe de análise da Avenue hoje, para trazer para todo mundo com foco em dividendos, né? Show! A gente tem um relatório, para quem não sabe, que é o Seleção Avenue. Ótimo. O Seleção Avenue seria similar a uma carteira recomendada, né? A única diferença que a gente faz, que a gente comenta quando a gente faz um paralelo entre eles, é que na carteira recomendada normalmente as pessoas dão peso. E a gente decidiu pegar um filtro de mais de 8 mil ativos no mercado exterior e separar em alguns grupos, algumas características de investimento, e aí cada pessoa define, de acordo com o seu perfil, se quer alocar um percentual maior da sua carteira em dividendos, se quer de repente em tecnologia, se quer em renda fixa, em ETFs. Então a gente pega esse universo de 8 mil ativos, separa em 7 perfis. Esses 7 perfis de investimento a gente começa com renda fixa, vai para ETFs, então duas formas de diversificar a sua carteira com mais de 100 mil ativos. E depois a gente vai para stock picking, que é a seleção de ativos. Tem mercado de REITs, que é similar aos fundos imobiliários e que também gera dividendos. Tem tecnologia, tem small caps, tem value investing, que é a análise mais tradicional. E o que a gente vai comentar hoje é a nossa seleção Avenue de dividendos. Então, nesse perfil, e em cada um desses 7 perfis, a gente tem 5 ativos para apresentar a oportunidade. E desses 5 ativos, a gente ainda apresenta um produto a mais, que depois a gente vai comentar provavelmente no final. Então, além das 5 ações aqui que a gente vai falar, vai ter um bônus, uma sexta opção aí no final. E eu gosto dessa ideia que a Avenue preparou, que o pessoal aqui da análise, que é esse grande filtro mesmo, né? Poxa, você tem 8 mil opções, de repente, de ações americanas para investir. Mas qual que você vai investir? Aqui no Seleção Avenue você já tem uma ideia aí de umas 40 opções, de repente, para você estudar um pouquinho mais, né? Se a gente for falar só de ações que pagam dividendos nos Estados Unidos, eu chutaria pelo menos umas 300 boas pagadoras, Mas, até mais, só que vamos focar em 5 aqui hoje no vídeo, beleza? Perfeito. Qual a primeira? Cada uma de um setor, né? eu acho que é importante a gente primeiro entender isso, da questão da diversificação dos setores. A gente naturalmente não quer estar exposto puramente a um risco de um mercado, por exemplo, de tecnologia que veio a arrefecer por causa do aumento da taxa de juros. Então a gente tenta primeiro apresentar diversos setores que podem se beneficiar, alguns com aumento e outros com a diminuição dos juros, alguns com melhora de PIB, inflação, outros com piora, mas pelo menos que o investidor tenha aquilo que a gente chama de all-weather, né? Muito famoso pelo Ray Dalio, que é você ter bons ativos para todos os climas, todas as oportunidades. Muito bom. Eu acho que o primeiro ativo para a gente comentar, nesse momento de
alta dos juros e a aversão ao risco do mercado seria a Prudential. A Prudential, para quem não sabe, é a maior seguradora do mundo de pessoas que fazem seguro de vida. É uma seguradora famosíssima, está na Times Square, as pessoas podem ver lá o logo da Prudential. E eles são excelentes pagadores de dividendos. Tá? Para vocês terem uma ideia, essa é uma empresa que se beneficia do aumento da taxa de juros, porque ela tem um dinheiro em caixa, toda seguradora recebe dinheiro dos seus segurados e aquele dinheiro ele rende conforme está a taxa de juros. Se a taxa de juros sobe, eles começam a render mais, ganham mais e isso se converte em mais dividendos para os acionistas. Eu acho que esse é o típico de empresa que começa a apresentar uma boa oportunidade para quem quer investir e que a gente não tem um setor pura e exclusivamente no Brasil, mas nos Estados Unidos a gente consegue segmentar. Muito bom. Então a gente tem o setor de seguros, né? Uma parte, podemos dizer até um setor financeiro, essa primeira alternativa de investimentos que a gente colocou aqui. Legal também a gente lembrar que a taxa de juros nos Estados Unidos é muito diferente da taxa de juros no Brasil. E por que eu estou falando isso? Porque normalmente no Brasil a gente encontra dividendos na casa de 7, 8% historicamente, né? Em momentos como o atual, até maiores, só que isso não existe na economia americana. Né? É muito difícil você achar um dividendo de 2 dígitos. Não impossível. A gente pode até falar de uma opção aqui que está próximo a isso, e vamos falar. Só que então, essa opção aqui, a Prudential, ela está pagando um dividend yield de 5,02, tá? Que não é pouco, tá bom? Então, quando a gente está falando em moeda forte, em ganhar dividendos em dólar, esse pensamento de uma vida global, né? Essa segurança, essa diversificação, 5% é uma boa pagadora, certo? Perfeito. Ok, então vamos para a segunda ação então para a gente comentar hoje. A segunda ação mais famosa no mercado americano talvez seja a Best Buy. Ok. É uma empresa, para quem já foi para os Estados Unidos, muito famosa, porque ela vende produtos eletrônicos. A gente vê praticamente todos os produtos que se vende na Amazon ou em outras plataformas. Começaram com a Best Buy, que tem uma das maiores redes dos Estados Unidos. Para a gente ter uma ideia, eles têm aí mais de 1.200 lojas. Nossa. E essas lojas são gigantescas, assim. São gigantes. São muito grandes. E eles foram fundados em 1966, mas mesmo em períodos de crise como o Covid, eles continuaram abertos, porque eles conseguiram licenças com produtos essenciais. Então, muitas pessoas precisavam comprar home theater, comprar uma TV nova, porque estava ficando em casa um novo computador, apelaram para a Best Buy. Ela tem o diferente de, por exemplo, de uma pegada como Amazon, que é puramente online, que está agora começando a fazer algumas lojas. Eles acreditam que é vital e importante as pessoas irem nas lojas físicas. Então, por isso que eles têm essa grande rede de lojas no Canadá e nos Estados Unidos. E por causa de eles terem esse custo elevado com as lojas, diferente de uma Amazon, que eles acabam negociando a múltiplos mais baratos. Porque muita gente entende que eles são intensos em capital, eles precisam de muito caixa. Então, para vocês terem uma ideia, a Best Buy negocia 7,2 mais ou menos de PI. Diferente de uma Amazon que negocia acima de 30 vezes. Ah, sim. Então, se a gente for olhar um setor de varejo, um varejo eletrônico, ela está muito mais barata que essas pares, né? Essas similares. Que esses pares tradicionais. E até faz sentido. A gente entende que tem uma lógica por trás e por isso que o mercado acaba descontando mais a empresa. Contudo, a gente acredita que é uma empresa que é um setor que provavelmente vai ser mais resiliente ao longo do tempo. E, historicamente, ela está no Seleção Avenue porque a gente vê que ela negocia múltiplos, mesmo para ela, muito baixos. E ela paga, naturalmente, um bom dividendo. Muito bem, deixa eu olhar aqui. Dividendo de 5,4%. Então, a Best Buy que a gente colocou aí na tela. Então, vamos aproveitar, já vamos para a terceira alternativa aqui, também uma outra ação. Qual que você vai falar agora? Vamos falar, então, da Gilead. Tá. Quem que é a Gilead? É uma empresa biofarmacêutica, conhecida no mundo por trabalhar com tratamentos contra HIV, câncer e outras doenças que são extremamente agressivas e que precisam de medicamentos, principalmente que custam bem caro para quem utiliza.
Só que ela tem uma grande vantagem no sentido de que ela tem diversos remédios que são utilizados e são produzidos única e exclusivamente por ela, que a gente chama de patente. Tá. Então, como eles têm essas patentes únicas, eles conseguem ter uma vantagem de mercado muito maior. Para vocês terem uma ideia, eles conseguem gerar um ROI, que é um Return on Equity, que é conhecido como retorno sobre o patrimônio líquido, de 22%, que é bem alto. bem elevado Se a gente para a fala média. em mercado americano, também é bem alto, né? Mais alto ainda. É. E é uma empresa que historicamente paga dividendo há muito tempo. É o que a gente chama de Dividends Aristocrats. Ah, sim. Que é aquelas empresas que pagam dividendos acima de 25 anos. E dividendos crescentes, né? Cada ano um pouquinho maior. E cada ano um pouquinho maior. Então é uma empresa que ela é intensa em capital, ela precisa sim estar toda hora criando novos medicamentos e ganhando novas patentes, mas ela é tão eficiente que ela consegue, além disso, gerar um bom retorno ao acionista e também gerar bons dividendos historicamente comprovados. Muito bom. Então estamos falando do setor farmacêutico, né, com um dividendo de 4,72. E aqui eu acho legal a gente falar tanto da Best Buy quanto aqui da Gilead, desses dois setores diferentes, é que eles têm até gatilhos, né? Eles podem crescer, mas é uma segurança já desse dividendo recorrente, né? Perfeito. A gente já vê histórico comprovado de resultados em 3 setores totalmente diferentes, né? Um a gente está falando de seguros, que de repente ganha com aumento de juros, outro o Best Buy, que seria o e-commerce, que ganharia com a baixa dos juros, ou pelo menos com as pessoas consumindo mais. Gilead já é um setor mais neutro, onde a gente tem uma certa estabilidade em termos de resultados. Então nota que a gente consegue diversificar uma carteira no exterior de forma bem mais concisa. Muito bem. E a quarta ação, então? Verizon. Verizon, ótimo. Acho que telefonia é inegável para todo mundo, que a gente precisa, Sim. que a gente acaba utilizando. Famoso setor perene, né? Todo mundo precisa. Outro setor perene, e eu acho que assim, isso é uma característica comum do setor. Se a gente parar para pensar, Gilead, Verizon, são produtos que significam dividendos, que é aquele setor mais tradicional. E a grande vantagem é que assim, a Verizon ela consegue gerar aumento de receita num setor que é competitivo. A gente tem AT&T, tem outras plataformas. Eles têm parcerias com gigantes como a Apple para o fornecimento de 5G. Eles gastam bastante dinheiro para atualizar, por exemplo, a sua massa de fibra ótica, toda a sua rede e crescer. Mas mesmo assim, eles são lucrativos o suficiente para gerar 22% de margem de lucro e gerar um dividendo consistente também há muito tempo. Então eu acho que essa é uma empresa para quem busca, de novo, resiliência, diversificação e estabilidade. Para quem busca dividendos, é um produto interessante. Muito bom. Então, a Verizon, 5,04% setor de telefonia. E aqui vale também a gente ressaltar, antes de passar para as próximas alternativas aqui, que eu gosto de falar muito que assim, os dividendos eles acabam sendo um investimento meio que à prova de crise. Porque se a gente está com a bolsa caindo, se cair muito essas ações aqui, o dividendo acaba ficando até mais alto. Né? Então é bom ficar de olho se de repente alguma dessas ações que você gosta de dividendos, se estiver caindo muito, pode até ser uma porta de entrada para aproveitar. Né? E agora, Zaninha, a gente prometeu 5 alternativas, 5 opções de investimento, mas vamos falar 6, porque agora a gente fala de 2 ETFs. 2 ETFs Legal. bem diferentes um do outro. Tá? Então vamos já colocar aqui aquele que está pagando o maior dividendo de todos, né? O maior chamariz, todo mundo queria assistir o vídeo para ver isso. Qual que a gente vai falar agora? A gente vai falar do Global X SP500 Cover Call. O que é esse ETF? Né? Acho que depois a gente até apresenta para o pessoal, coloca os códigos, mas o principal dele é que ele é um ETF da Global X, que é uma gestora famosa por ter ETFs temáticos. Eles trabalham com ETFs, por exemplo, de lítio, urânio, tem produtos bem diferentes. E esses cover call seriam o que a gente chama no Brasil de lançamento coberto. É uma estratégia de você comprar uma ação ou um ETF e vender uma opção sobre aquele ativo. De forma resumida, né? Porque senão a gente vai ficar horas aqui conversando e explicando. É uma forma de você gerar um dividendo sintético. E aí o que ele faz? Ele compra um ETF do SP500 e fica vendendo opções acima com o objetivo de gerar dividendos. Entendi. Quando ele faz essa venda
dessa opção de compra, né, dessa call, ele vai ganhando um prêmio em cima dessa venda que ele faz e isso acaba sendo revertido em dividendo, né, para o ETF. Pro ETF. E aí vale a gente ressaltar também que, diferente do Brasil, o ETF americano ele paga dividendo. Então, quanto que o Global X está pagando? Está chegando a pagar 1% ao mês. Olha aí. De dividendo. Cara, isso é um absurdo, né? Falando em mercado americano, é quase 12% ao ano, justamente porque ele tem essa estratégia que eu nem diria que é tão arriscada assim, né? Acho que assim, fazendo um full disclosure aqui, que é importante de ressaltar, toda estratégia que gera uma grande receita tem algum risco. Tá. Qual que é o risco dessa estratégia? Se o S&P 500 vier a subir bastante, você não vai participar dessa alta. Ótimo. Ele é um ETF que tende a ficar estável ao longo dos anos. Provavelmente ele vai continuar sendo um bom pagador de dividendo, mas não espere um crescimento na cotação desse ETF, né? Exato, ele pode oscilar, pode ter meses que vai ter um rendimento maior, ter um rendimento menor, mas assim, ele é para ser um gerador de dividendos. Sim. E quando a gente fala de 1%, é realmente um gerador muito grande de dividendos. Mas assim, saiba que tem riscos, ele pode não subir tanto quanto você gostaria. Se o S&P 500 vier a cair drasticamente, ele vai cair também, vai gerar dividendos, vai amortizar aquela perda, mas ele vai cair provavelmente tanto quanto. Então assim, ele é uma forma de você estar exposto no mercado americano, mas pelo menos está tentando gerar aquele caixa todo mês e daqui a pouco comprar algumas ações, utilizar para sua renda, o que você quiser com esse dividendo. É isso aí. A diversificação ela é sempre importante, mas é legal a gente ter uma estratégia, um tipo de alternativa de investimento super boa, pagadora de dividendos aí, mais até do que as outras. E o bônus aqui, a sexta alternativa de investimentos, vamos falar daquele ETF mais completo, né? Porque isso que é legal, que a gente sempre, o pessoal lá da Seleção Avenue, da análise da Avenue sempre fala, né? Você faz a seleção desses ativos especificamente, mas você compara com algo, né? É o que a gente chama de benchmark, né? Você compara com alguma coisa. Compara com o quê? Com um ETF que tem 291 ativos, certo? Perfeito, é o Vanguard Dividend Appreciation. Eu acho que é importante a gente entender que para quem quer investir de forma diversificada, não quer estar exposto ao risco idiosincrático, que é o risco de um único ativo ou de um único setor. Pega um ETF. O ETF é a minha sugestão para quem está iniciando e quer de uma forma ampla, diversificada, com diversos ativos, como bem comentou. E eu acho que os da Vanguard têm a grande vantagem que eles tendem a ter uma taxa de administração baixa. Eles custam barato para os investidores. E como bem comentou, os ETFs nos Estados Unidos, diferente do Brasil, eles pagam os dividendos. Então você vai receber provavelmente mensalmente um pedaço dos dividendos ganhos pelas 290 ações. Então eu acho que é bem importante vocês terem esses benefícios e essas vantagens. E o Vanguard Appreciation, ele paga pouco de dividendo, ele não é um dividendo que paga tanto quanto o da Global X, nem quanto as ações diretamente, porque ele está bem diversificado. Ele pega algumas empresas que pagam menos, mas é aquela coisa de você estar exposto de uma forma mais ampla e mais segura. Montar uma base também, né? Eu acho que é legal pensar nos ETFs até para começar, porque você monta uma base ali, você compra um ativo que tem 291 lá dentro. Então você montou uma base, depois você vai procurando outras ações especificamente, porque também eu costumo brincar que investimento não é um álbum de figurinha, né? Você não vai completar tudo no mesmo dia. Então vai aos poucos, vai montando, porque não, é um processo de médio e longo prazo, mas é possível, vale a pena. E galera, eu vou deixar o convite aqui então mais uma vez para vocês conferirem todo o trabalho aqui do Zanin, da equipe dele, do Seleção Avenue. Usa o link que está aí na descrição, porque você abre a sua conta lá na corretora na Avenue, consegue investir nos Estados Unidos e na parte premium, né, você tem acesso a todos esses relatórios, certo? Perfeito. Cara, muito obrigado, hein? Obrigado a vocês aí, sempre um prazer. A gente gosta muito aqui do trabalho. Eu, pessoalmente, tenho o livro do Lucro FC, gosto muito do teu canal e vamos continuar essa parceria por um bom tempo. Boa, excelente. Valeu, gente. Tchau, tchau, até mais.